Confrades e consórcias, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria de destacar a importância na formação da Sociedade de São Vicente de Paulo. Assim como a Igreja, ambas sofrem as interferências do tempo. E o preâmbulo da regra da Sociedade de São Vicente de Paulo nos diz: as dimensões da Sociedade de São Vicente de Paulo devem estar atentas às constantes mudanças do mundo e precisam adaptar-se a estas novas realidades. Neste bloco, vamos falar sobre Comissão de Jovens, ECAFO, a Escola de Capacitação Antônio Frederico Azanã, Conferências de Crianças e Adolescentes e Departamento de Comunicação. O movimento de juventude da Sociedade de São Vicente de Paulo surgiu no Brasil por ocasião da Assembleia Vicentina Pan-Americana realizada em São Paulo nos dias 25 a 29 de janeiro de 1966. A regra da Sociedade de São Vicente de Paulo, nos artigos 125 ao 130, nos diz que em cada conselho será formada uma comissão de jovens, que terá por finalidade incrementar a participação dos jovens na vida da Sociedade de São Vicente de Paulo. As comissões de jovens são unidades auxiliares, são mantidas pelo conselho a qual pertence, tem o seu carisma próprio, que é o carisma da Sociedade de São Vicente de Paulo, e não se confunde com outros movimentos e outras pastorais. Cada comissão de jovens terá um coordenador, designado pelo presidente, que será membro da diretoria do conselho com direito a voto. O trabalho das comissões de jovens é de coordenação e planejamento de atividades de formação e recrutamento. O coordenador da comissão de jovens tem a função de coordenar, motivar, orientar e auxiliar a juventude na sua área de atuação. A sua missão é cuidar para que o movimento de juventude esteja de acordo com o regulamento da Sociedade de São Vicente de Paulo, assim promovendo encontros de espiritualidade e formação entre atividades voltadas para a juventude. Todas as instruções e informações sobre a participação dos jovens na Sociedade de São Vicente de Paulo estão no Manual de Orientação das Comissões de Jovens, publicação oficial do Conselho Nacional do Brasil. A ECAFO tem por lema formar-se bem para servir melhor. A sua missão é estabelecer uma estratégia de formação que auxilie na busca do amor ao próximo e da santificação. E tem como visão promover a formação humana, formação cristã e formação vicentina a todos os confrades e consórcias de todas as unidades da Sociedade de São Vicente de Paulo. A regra da Sociedade de São Vicente de Paulo, no capítulo 4, dos artigos 131 ao 139, diz que os conselhos centrais deverão criar, organizar e manter uma escola de capacitação Antônio Frederico Azanã, cujos programas versarão sobre a formação cristã, vocação vicentina e questões de justiça social. A ECAFO é um departamento auxiliar dos conselhos e deve ajudá-los no desempenho de suas funções, inclusive planejamento anual. Para ser coordenador de ECAFO, é preciso ter 2 anos de atividade vicentina ininterrupta para conselho particular e conselho central, e 4 anos para conselho metropolitano e conselho nacional do Brasil. O coordenador da ECAFO é membro da diretoria do conselho. Precisa manter um bom relacionamento com todas as unidades vicentinas e visitá-las periodicamente, incentivando todos a participarem dos eventos de formação
e dos módulos da ECAFO. A ECAFO precisa reunir todos os seus membros, periodicamente, de preferência mensalmente. O coordenador precisa preparar pessoas para auxiliá-lo na aplicação dos conteúdos de formação. A equipe é para ajudar o coordenador na organização das atividades, planejamentos e execução das aplicações dos módulos, dos encontros, eventos. Cada formação e aplicação dos módulos deve ter momentos de espiritualidade vicentina, que são orações, reflexões, meditação da palavra de Deus, celebração eucarística ou da palavra. O tempo de cada formação está explícito no início de cada módulo, que pode ser adequado de acordo com a realidade local. O coordenador da ECAFO deve criar meios de formação à distância, que são envio de textos, envio de material, envio de fotos e vídeos. Trabalhar em parceria com a comissão de jovens, as conferências de crianças e adolescentes, o departamento de normatização e orientação e o departamento de comunicação, sempre que possível. Os objetivos da ECAFO são fornecer uma constante formação a todos os confrades e consórcias através dos módulos de formação, agora como subsídios, os DVDs aprovados pelo Conselho Nacional do Brasil. Difundir a Sociedade São Vicente de Paulo, divulgando o carisma vicentino e mantendo acesa a chama de nosso patrono, São Vicente de Paulo, e de nossos fundadores. Despertar novas lideranças, preparando-as para assumirem as mais diversas responsabilidades dentro da Sociedade São Vicente de Paulo, mantendo-a fiel a seu espírito primitivo. A ECAFO busca meios para que o plano de formação seja o mais abrangente possível e que chegue a todos os confrades e consórcias por meio de ações criativas e motivadoras, através de eventos como a aplicação dos módulos, encontros, retiros, estudos e outros. Os coordenadores de ECAFO precisam estudar e conhecer os módulos de formação, praticar as atribuições prescritas no regulamento da Sociedade São Vicente de Paulo e conhecer as funções, seus objetivos e fazê-la funcionar como escola de formação. Precisam estar em constante formação através de estudos da vida de São Vicente de Paulo, de nossos fundadores, da Igreja e da literatura vicentina, que são várias. Enfim, a ECAFO deve estar atenta às constantes mudanças que ocorrem em todos os aspectos: espiritual, vicentino, social, econômico e jurídico, pois, como órgão formador das unidades vicentinas, precisa cuidar para que todos estejam trabalhando de acordo com o regulamento e com o carisma da Sociedade São Vicente de Paulo no Brasil e no mundo. É preciso que os coordenadores de ECAFO e suas equipes trabalhem em sintonia com o assessor espiritual. Ao fazer seu planejamento anual, a ECAFO deve reunir com o assessor espiritual e juntos planejar quais módulos e quais eventos vão realizar naquele ano. As conferências de crianças e adolescentes são compostas por membros na faixa etária de 8 a 15 anos de idade, recrutados a partir da época de sua preparação para a primeira Eucaristia. As CCAs, popularmente conhecidas, têm a conotação de conferência escola, sem, contudo, afastarem do modelo tradicional de conferência. A diretoria das conferências de crianças e adolescentes tem as seguintes peculiaridades:
O mandato de presidente é de 1 ano e, para ser eleito, não é necessário ser proclamado confrade ou consórcia, porém é necessário ter atividade vicentina ininterrupta mínima de 1 ano. A Conferência de Crianças e Adolescentes terá um orientador que deverá ser um confrade ou uma consórcia nomeado pelo conselho particular a que estiver vinculada. O orientador tem a função de cuidar para que as crianças e os adolescentes sejam formados de acordo com o carisma e a espiritualidade vicentina. As atividades a serem desenvolvidas pelas conferências de crianças e adolescentes deverão ser organizadas e executadas em conformidade com o Manual de Orientação, documento oficial do Conselho Nacional do Brasil. O Departamento de Comunicação, o DECOM, é responsável pela comunicação e divulgação da Sociedade de São Vicente de Paulo. É o responsável pela comunicação da Sociedade de São Vicente de Paulo nos órgãos públicos, nas rádios, TVs, jornais e revistas. Também é responsável pela comunicação virtual do Conselho em site, blog, Twitter, Facebook, WhatsApp, entre outras redes sociais. Para mais informações, entre em contato com o DECOM do Conselho Nacional do Brasil. Esses departamentos têm realizado suas funções na área de jurisdição do seu conselho? Quais atividades têm realizado? Vocês já participaram de alguma delas? O que você achou? Qual ou quais trabalhos as comissões de jovens, as conferências de crianças e adolescentes e o Departamento de Comunicação têm desempenhado no seu conselho? Já participou de algum deles? Você conhece os módulos de formação da ECAFO? Já participou de alguns deles? Quais? Faça um resumo da função e da importância de cada um desses departamentos. Lembro do trecho de uma publicação no Boletim Brasileiro do confrade José dos Santos, coordenador nacional da ECAFO, no mandato 2009 a 2013. O papel da ECAFO é cuidar para que todos os confrades e consórcias sejam capacitados para exercer com nobreza a missão de evangelizar e promover os pobres, preservando o carisma de São Vicente de Paulo e fazendo realizar o sonho de Ozanam, transformar o mundo em uma grande rede de caridade.